Estamos recebendo aqui mais uma vez o Hermes Goldenstein, que acertei, né? Júnior. Ele é professor da Unespar para falar desta situação dos professores. Se alguém arrumar um copo d'água para mim, eu vou agradecer. Como é que está sendo visto essa nova secretária de Educação? Bom, na verdade, encontra-se dentro de um quadro que significa o quê? O governo realmente entendeu, pelo menos a princípio, que foi gerado uma situação insustentável dentro da estrutura da conversação junto aos professores depois do dia 29 de abril, depois do massacre do dia 29 de abril. Isso faz com que a mídia, né, que o governo começasse a tomar algum tipo de atitude. O primeiro que foi, a primeira cabeça que caiu foi do Xavier, porém, é pouco, né? Dentro de tudo que aconteceu é pouco. Ela já era superintendente do próprio Xavier, quer dizer, ela traz toda a estrutura do governo, ela não muda nada com relação a isso. Pelo menos é uma professora. Começou errado já, querendo fazer essa chantagem emocional do pense nos alunos. Eu acredito que o nosso movimento está pensando nos alunos desde o seu primeiro dia, e nós estamos combatendo a desestruturação da educação paranaense há muitos anos, e principalmente nesse momento em que o governo do Carlos Alberto Richa atacou os professores. Muito bem, peço desculpas. Meio gripadão aqui, mas vai. Meio bastante, né? E a reta final da gripe que ela judia mais, mas já tá legal. Bom, além de toda essa questão, né, existe uma expectativa dos pais, dos alunos, de voltar a dizer, pensa no aluno. O professor só pensa no aluno. Né? Existe uma possibilidade da categoria se reunir antes da próxima terça-feira, como foi até mencionado pelo presidente, né, do sindicato. Se o governador assinar com uma novidade, pode ser. Exatamente, você fez a resposta agora, né, Tony? Porque o que aconteceu agora, né? Agora vamos dizer assim, mas não era a questão da Previdência? A questão da Previdência, ela foi o absurdo maior que aconteceu em razão do quê? Que agora nós entendemos que o governo do Paraná, ele se aparelhou dentro de uma pequena ditadura. Ele usou o sistema democrático baseado nos 3 poderes, juntou uma pequena elite em torno desses 3 poderes, e ele tem na mão executivo, legislativo e judiciário. E o legislativo, e é isso que nos preocupa, depois do exemplo que nós tivemos no dia 29, que pessoas poderiam ter morrido naquela praça, e o legislativo continuou fazendo a votação, quer dizer, qualquer outra coisa que ele coloque no legislativo, a gente tem consciência que vai passar. Por quê? Porque aqueles deputados que estão na base aliada do governo não vão arredar o pé, mesmo que alguém morra do lado de fora protestando. Então a nossa única moeda de troca com o governador agora é a questão do ano letivo, principalmente depois que na terça-feira, no nosso movimento terça-feira, na hora da Assembleia, veio a nossa proposta de database. Quer dizer, uma inflação que aumentou em 8,4% durante o ano, ele quer dar um aumento de 5% dividido em 2 vezes. Então agora a gente vai para uma questão mais técnica. Ele está tirando o pão do meu filho. Ele está tirando o pão da mesa do meu filho. Então, quer dizer, não basta ter acabado com o meu futuro, com a minha aposentadoria, ele quer acabar com as minhas condições de sobrevida. Essa é a questão da greve agora que se apresenta. Nós estamos preocupadíssimos com os nossos alunos. Só que daí a gente pensa na questão do vestibular. O nosso aluno não vai passar vestibular, mas vai passar vestibular para estudar em qual faculdade? Na Unespar? Que está na condição que está, que ainda não conseguiu iniciar o ano letivo, e as outras universidades todas sucateadas. Está na hora da gente sentar e começar a conversar sério sobre educação. Esse é o recado que nós estamos dando, na verdade o Brasil está dando. São mais de 10 estados brasileiros que estão em greve hoje. Então a gente entende que a população fica angustiada, né? O município de Matinhos está angustiado 2 vezes. As municipais estão em greve, o estado está em greve. Só que a gente pede a compreensão. Nós estamos abertos ao diálogo. Só que tem que começar a partir do governo do estado, não só intenções, mas compromissos. Porque tudo que ele prometeu até o presente momento ele não cumpriu. Até eu fico pensando às vezes, se lá no dia 9 de março nós não tivéssemos voltado, tivéssemos mantido a greve, até que o debate da Previdência se esgotasse, talvez esse massacre não teria acontecido. Hoje completa 40 dias, se não estou enganado, pelo que eu vi ontem, um levantamento, como se fosse futebol, se placar agregado, né, nas 2 paralisações. Aí desconta-se os finais de semana e os feriados, né? Mas em dias diretos
seriam 40 dias hoje, né? Isso. Isso dá para recuperar, pelo que eu entendi. Eu estou perguntando, de acordo com aquilo que eu ouvi ontem, que a própria direção, no partido do governo também, não, se voltar, não precisa ter aula sábado nem domingo, só vamos cortar as férias da metade do ano e ali já voltaria, o ano letivo estaria novamente dentro do normal. É possível fazer isso? Veja só, nós estamos no limite. Nós estamos no limite e é isso que a gente coloca para o governo. Nos chame para conversar com uma proposta séria e com um encaminhamento sério, principalmente com um pedido de desculpas, pelo menos do que aconteceu na semana passada. Mas, o que acontece? Nós estamos no limite. As aulas, se exceder a essa semana greve, as férias de julho não comportarão esse processo. Né? Porque já comemos uma semana das férias já cai por terra. Porque a gente já comeu uma semana das férias de julho em razão da primeira greve, que foi decidido fazer um novo calendário, que estendia por mais uma semana, e agora nós temos essa segunda semana de julho. Então a situação está começando a ficar muito apertada e também está começando a ocorrer a pressão por parte dos órgãos do governo, né? Principalmente com relação à falta, né? Que a secretária já deu um passo atrás com relação a isso. Por quê? Porque foi solicitado o desconto das nossas faltas. A estreia dela não foi lá muito boa, então, poderia dizer assim. Na verdade, assim, ela deu uma acalentada com relação à preocupação dos professores ao desconto de falta. Né? Porque agora começa a pressão junto à sociedade, com as crianças, né, com essa história do pense nos nossos alunos, e em segundo lugar o desconto do salário dos professores e funcionários que estão dentro da greve. Se você pensar um desconto para um funcionário, agente 1 que ganha o salário mínimo mais ou menos, e agora com o novo salário mínimo regional estão ganhando abaixo do salário mínimo, né, esse desconto de R$50 faz diferença na folha do final do mês. E isso ela retrocedeu nessa intransigência. Só que a pressão em cima dos nossos diretores, que são eleitos pela comunidade, que dão a cara a tapa à comunidade, representando a estrutura de educação que o governo oferece, estão sendo pressionados a encaminhar faltas com ameaça, inclusive, de sofrer processo administrativo. Né? E, assim, a gente fica muito lisonjeado da maioria dos diretores estarem apoiando o movimento e não terem mandado nossas faltas. E o governo, quer dizer, eu nunca vi um movimento tão forte como esse. Eu não vivi isso, né? Pelo menos não me lembro da história do Paraná, um governador ter levado um não tão grande, porque esse fora Beto Richa percorreu o Brasil inteiro, nos estádios de futebol e tudo mais. E cada vez que o governo tenta esclarecer uma situação, complica mais ainda, porque agora o nosso Superman, super secretário de segurança, ele disse que tinha identificado já os manifestantes que estavam produzindo um material muito perigoso para jogar contra as pessoas, e depois foi identificado que eram alunos que estavam justamente preparando um produto para passar nos professores, eram alunos da UEL. E ontem a diretora, se não me engano, lá da universidade, disse: vocês estão chamando meus alunos de baderneiro, de bagunceiro, de vândalos. Eles estavam preparando o produto que foi filmado lá. Não era nada químico para jogar contra ninguém, era justamente para passar nas pessoas que tinham sido atingidas com spray de pimenta, inclusive. Não, veja só, a gente que estava no movimento, então todo aquele aparato de segurança gerou já uma ansiedade dentre os manifestantes. Então nós já fomos para a praça sabendo que provavelmente a intransigência do governo ia ser o que foi. Até mesmo pelo próprio posicionamento do nosso secretário de segurança, que gosta de bancar o Rambo. Né, que acha que né, e aí o que aconteceu? Nós fomos para a internet, nós fomos das nossas pesquisas, ver que produtos nós podíamos utilizar para que nós não sofrêssemos tanto com o efeito das bombas de gás lacrimogêneo e do gás de pimenta. E aí o que acontece? O vinagre, né, que não pode ser esfregado, que tinha que ser só colocado, e o leite de magnésio com bicarbonato de sódio. Realmente eles prepararam, e tínhamos muitos, que a gente que estava na linha de frente do ataque ali, muitos dos professores estavam usando aquilo, porque aquilo amenizava a dor que o spray de pimenta causa no Então, ao tentar explicar, complicou mais ainda, né, o governo do estado. E eu não sei como é que vai terminar essa história. Bom, Hermes, para a gente terminar, já agradecendo a tua presença aqui, nosso tempo está chegando ao final, que mensagem a gente pode deixar para os pais e alunos com relação a essa greve? Qual é o próximo passo? Só para tudo diante, claro, do que você já falou, mas qual é a expectativa que fica no ar?
Bom, a nossa organização está trabalhando realmente em trazer a comunidade para o movimento e explicar exatamente à comunidade o que está acontecendo. Por isso, esses espaços aqui são importantíssimos para a gente e a gente vai para o boca a boca, para o tete a tete com a população, por quê? Nós, professores, nós não somos irresponsáveis. Nós não gostamos de fazer greve. Fazer greve nos cansa muito mais do que estar em sala de aula desempenhando o nosso processo pedagógico. O grande problema que existe hoje é que nós temos um governo que até o momento se mostrou desvairado, né, se mostrou criminoso e se mostrou despreocupado principalmente com a educação da nossa criança, do aluno paranaense. Entendemos que todas essas complexidades que envolvem a questão do encerramento de ano letivo, período letivo, mas as universidades federais, volta e meia, fazem as suas greves e conseguem recuperar o tempo perdido. Talvez não, se a gente estivesse trabalhando em paz. Porém, o governo não nos permite isso agora. E chamar a comunidade para fazer o debate junto com os professores, porque não é o pau que está batendo em Chico, vai bater em Francisco. A depreciação da educação pública dentro do estado do Paraná vai dar uma péssima educação para a nossa criança que não vai passar no vestibular, que não vai conseguir concluir uma universidade, que não vai dar prosseguimento aos seus estudos. Então está todo mundo dentro do mesmo barco furado e que nós temos que jogar essa água para fora para tentar chegar numa terra firme, chegar em algum lugar com algum ganho no final de tudo isso e impedir que o governo, ou colocar para esse governo, ou tirar esse governo, né, para que o próximo, ou alguém que tenha seriedade com relação ao nosso estado, coloque o Paraná no rumo certo para que a gente possa ter uma educação com qualidade. Bom, Hermes, muito obrigado. O resultado disso é o seguinte, essa semana já acabou, né? Hoje é quinta-feira, se a decisão, um fato novo surgisse amanhã, já não daria mais tempo. E na semana que vem pode ser que pelo menos a metade da semana esteja comprometida, né? Pode ser. Então vamos aguardar. Desculpe, só lembrando que a gente precisa de uma assembleia, né? Claro, é a assembleia que decide, né? Então toda proposta que vier do governo vai ser levada ao todo da categoria, né? Para decidir. Tá certo. E vocês têm mostrado muita força com relação a isso também. Bom, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.